Meus irmãos, Deus trabalha com limites, né? Deus, ele nos dá limites. E esses limites que Deus nos dá, ele pode aumentar ou ele pode diminuir, tá? E por que é importante eu ter essa consciência? Porque, primeiro, isso me traz uma paz de espírito. Se eu tenho o meu limite, Deus vai querer de mim aquilo que eu sou capaz. E também me faz eu ter paz de espírito para não ficar cobiçando o limite dos outros, né? Eu quero contar aqui dois casos que foi comigo a coisa, né? Deus me usou, inclusive. Eu conheci um homem muito poderoso, poderoso mesmo, uma pessoa que tinha muita gente debaixo do seu guarda-chuva. E um dia eu orando, o Senhor falou comigo: essa pessoa nunca me agradeceu por nada que eu lhe dei. Olha, primeiro ponto. Depois Deus me usou para falar assim, que estaria tirando tudo dessa pessoa e que dali ele não passava, que Deus era a própria barreira dele, né? Na época não deu muita trela, as pessoas não põem muita fé, né? Principalmente quando você está na crista da onda. Quem está mandando no jogo pensa que o jogo não acaba nunca, mas às vezes Deus coloca fim, tá, irmãos? Deus coloca fim, Deus coloca inícios, né? Você vai ver ali com Belsassar, o Senhor, aparece uma mão misteriosa e diz Mené, escreve, né? Mené, Mené, Tekel, Parsim, e vão atrás de Daniel para interpretar, e Daniel diz: olha, pesado fosse na balança, fosse achado em falta, e eu estou terminando o teu reino, estou entregando aos médios persas. Então Deus coloca fim também, tá, irmãos? Por isso que a gente tem que cultivar uma mentalidade de humildade, reverência a Deus, porque Deus, às vezes, se a gente fica muito pisando nas coisas de Deus, então esse líder poderoso, o Senhor me usou e eu preguei, eu falei assim: Deus é a tua barreira e você daqui não passa. Não deu muita trela, mas, consequentemente, é porque a gente pensa que Deus vai falar num dia e no outro acontece, né? Mas, às vezes, aí gradativamente ele foi perdeu uma igreja, depois perdeu outra, depois perdeu outra, depois perdeu outra, depois perdeu a própria igreja e tá de mal a pior. Por quê? Quando Deus nos dá algo, irmãos, não é para a gente se vangloriar, é para a gente cuidar, tá? É para a gente cuidar, não é para a gente... nós somos mordomos, né? Deus nos confia pessoas, Deus nos confia, às vezes, empresas, Deus nos confia coisas para a gente cuidar, e o Senhor, ele vem, ele quer fruto daquilo, tá? Ele quer receber o fruto, ele quer que aquilo produza, quer que aquilo cresça, né? Então, Deus tirou tudo dessa pessoa. Deus tirou tudo, limitou ele, deixou ele bem pequeno. Outro caso que eu tive, já essa pessoa era bem pequena, mas começou ali a andar por um caminho que agradou a Deus, né? Agradou a Deus, agradando a Deus, aí Deus me usou mesmo e falou: diga que eu estou abrindo a porta da riqueza para ele. Mas tem essa condição. Aí Deus deu uma condição, né? Aí eu chamei a pessoa e disse: olha, o Senhor me falou para mim te falar que Ele está te dando, Ele está abrindo as janelas do céu e está despejando muita riqueza nas tuas mãos, porém, você precisa agir assim, assim, assado. Falei: irmãos, diante do Senhor, o que eu falei aconteceu. Mas, meu amigo, chovia, era uma grandeza tão grande, tão grande, tão grande, que eu falei: meu Deus, a olhos nus assim, sabe? Só que, assim, irmãos, quando as coisas dão muito bem pra gente, a gente tem que tomar cuidado, porque é muito escorregadio, né? A gente, às vezes, começa a achar que a qualidade está em nós, e a gente deixa de dar glória a Deus. Irmãos, por mais poderoso que você seja, Deus quer que você dê a glória a Ele, tá? Herodes não deu glória a Deus e o anjo feriu ele. Então,
essa pessoa cresceu, 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 mas aí começou a escantear a palavra de Deus. E temos exemplos, né? O Saul mesmo, Deus tirou Saul do anonimato, deu o reino para ele, deu poder, deu o Espírito Santo, e aí ele começou a pisar na palavra de Deus. Irmãos, olha, tem regras, tá? Tem regras, em tudo tem regras. E Deus espera que a gente corresponda, e muitas vezes ele vai nos testar. Muitas vezes Deus vai nos dar coisas para nos testar e ver a nossa fidelidade. Tem muita gente que eu já vi, tá? Emperrar a própria vida, por quê? Deus, ela é por exemplo, um ótimo dizimista ou um ótimo trabalhador na obra de Deus. Aí Deus vai e eleva, porque a vida são como degraus, né? Aí Deus eleva, Deus tira daqui e coloca aqui. Aí a pessoa continua fiel, aí Deus coloca mais em cima, a pessoa continua fiel. Aí Deus, vou subir ele 5 degraus de uma vez. Deus tem poder para isso, tá? Deus tem poder para isso. Deus pode te levantar 5 degraus de uma vez. E quem quiser achar ruim, que ache. Ele pode alavancar a sua vida, tá? Mas mantenha a fidelidade no seu coração para você permanecer fiel. Então, Deus às vezes coloca 5 degraus, aí a pessoa vai e começa a derrapar, às vezes fica arrogante com as pessoas, achando que tem o rei na barriga, despreza as coisas de Deus. Irmãos, a coisa é séria, tá? Aí Deus vai lá e diz, olha, diminui o limite. Então, essa pessoa começou a pisar nas coisas de Deus, pisar nos seus profetas profetizavam para ele, porque Deus avisa, tá? E quem sabe se esse vídeo aqui não é um aviso da parte de Deus para você. Olha, cuida bem do que eu te dei, cuida bem do que eu te dei e para de ficar olhando a vida dos outros, para de ficar olhando a horta dos outros. Porque, irmãos, por que eu digo que a vida é um limite? O próprio Deus, na parábola dos talentos, né, representado Deus, ele diz, a um deu 5, a um deu 3 e a um deu 1. A cada um segundo a sua capacidade. Tem pessoas que pensam, irmãos, que ficar bem, por exemplo, Deus confia muitas coisas. Deus confia. A pessoa pensa que vai ficar ali, sabe, na cadeira de balanço, olha, Deus me deu para folgar. Não, irmãos, você trabalha muito mais, tá? Se Deus te confiar, por exemplo, bens, se Deus te confiar dons, você pensa que Deus vai lhe dar assim, um dom, por exemplo, Deus quer te abençoar, Deus viu que você é fiel, que você está caminhando na presença dele, que você está agindo certo, aceitou Jesus, está agindo certo recorrentemente, Deus já fez teste e tal. Aí Deus vai lá e lhe dá um dom especial, por exemplo, um dom da palavra, mas assim, de pregar e a multidão, né, ficar em êxtase, a multidão ser batizada com o Espírito Santo, a multidão aceitar Jesus, 30, 40, 50 pessoas. Aí você pensa que isso é riqueza? Não, isso é compromisso. Você não vai poder, a sua agenda vai pipocar e Deus vai querer que você atenda a sua agenda. Não tem essa de, eu vou quando eu posso, eu vou quando eu quiser. Não, ouse pegar um dom de Deus, que Deus te destaca e você não vai correr o Brasil ou o mundo. Ah, pastor, mas isso é o meu sonho. É o seu sonho porque você não está nisso há 5 anos, 6 anos. Por que se você ficar nessa vibe 5, 6 anos de ficar rodando, você não aguenta mais ver um aeroporto na sua frente? Imagine você pegar 3 voos durante 24 horas. Vai para um lugar, vem para o outro, vai para um lugar, vem para o outro. Isso 3, 4 anos seguidos. Ai, pastor, mas Então, assim, você tem que tomar cuidado com as coisas que pede ao Senhor, porque às vezes você está pedindo algo para Deus e Deus às vezes não lhe dá porque sabe que você não tem capacidade. Aí daqui a pouco está xingando gente que quer tirar foto com você, daqui a pouco está arrogante, exigindo isso e aquilo outro e tal. Aí Deus, olha, o dom é meu, eu dou e eu tiro, tá bom? Então, assim, irmãos, Deus, ele tem poder de aumentar os nossos limites.
lembra dele, da parábola mesmo dos talentos, ele diz assim, ó, você foi fiel no pouco, agora você vai dominar sobre 5 cidades. Olha a multiplicação de coisas. Quer dizer que ele dominava 5 talentos e agora vai dominar 5 cidades. Alavancagem. Deus tem esse poder, mas não pense que isso é glamour, irmãos. Isso é trabalho. Isso é luta. Você não tem... Olha, irmãos, assim, eu vivia o meu sonho depois que eu comecei a caminhar com o Senhor Jesus, né? Virar pregador, depois Deus deu o desejo de pastor, falando e tal. E mas as pessoas pensam assim, ser pastor é fácil. Ah, meu irmão, você não tem noção do trabalho que é. Se o Senhor, é óbvio que eu amo fazer o que eu faço, mas se o Senhor chegasse assim, se eu soubesse de tudo que eu passo, as correrias, as lutas, as preocupações, os cuidados e preocupação com tudo, se eu estou num lugar, o que eu visto, o que eu falo, em off, vida contínua de buscar a Deus, clamar ao Senhor, jejuar por pessoas, visitar, isso, aquilo, outro. Quando eu olho, se tu soubesse tudo isso, tu ficaria na CLT? Ficaria, sim, eu ficaria na CLT, minhas 8 horas, voltei para casa, tal, ali vou para o culto, volto para casa. Então, meus irmãos, assim, ó, Deus pode aumentar os nossos limites de acordo com a nossa capacidade. Isso dá paz ao nosso coração, por quê? Primeiro porque quando eu conheço os meus limites, eu me respeito. E não fico de olho grande no limite dos outros. Se Deus deu a capacidade dele dominar 50 milhões, louvado seja Deus, ele tem capacidade para aquilo. Se Deus me deu capacidade de dominar 15 pessoas na igreja, que é o máximo que eu tenho, 15, 20 pessoas, então pronto, é isso aqui. Eu tenho que dar conta disso aqui. E muitas vezes a gente se frustra por quê? Porque a gente quer sempre o do outro. Eu quero a casa do outro, eu quero o ministério do outro, eu quero ser usado como outro. Aí Deus diz assim, não, o outro é preparado para aquilo. Ele tem o limite dele. Eu tenho o meu limite, você tem o seu limite. Deus pode, se você for negligente, Deus lhe confiou muitas coisas. Deus lhe confiou, por exemplo, uma empresa, um dom ministerial, uma certa fama. Aí Deus lhe confiou isso. Você tem que corresponder. Você tem que cuidar disso, porque senão você vai diminuindo. Aquilo que eu não cuido, diminui. E Deus, ele observa muitas coisas. Lembra? O Senhor tem uma parábola que ele diz assim, que o Senhor veio e viu uma árvore, a palavra ela é muito clara, ela diz assim, há 3 anos eu venho aqui buscar fruto nessa árvore, olha, quer dizer que você veio 3 anos, não é 3 anos, mas não falou nada, agora a paciência bateu, há 3 anos eu venho buscar frutos nessa árvore e não encontro nada, por que ela está ocupando a terra inutilmente? Irmão, se tem uma coisa que Deus não gosta em nós, é que a gente seja mãos mansas. Assim, sabe, aquela coisa de fazer sem vontade. Eu faço quando der, faz meia boca, faz sabe, negligentemente. Deus não gosta disso, tá? O rei Jeoás, quando ele vai encontrar com Eliseu dá umas flechas para ele e diz, atira as flechas. Aí ele atirou 3 vezes a flecha. Aí Eliseu repreendeu ele, disse, você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, porque você tem capacidade. Então, meus irmãos, se você não está correspondendo com o que Deus já lhe deu, se você não administra bem a sua vida aqui, enquanto você não corresponder bem, Deus não vai lhe colocar em outro patamar, porque você não está dando conta nem do que tem. Então, você tem os seus limites, você tem que cuidar deles e não ficar,
Tá cuidando bem? Aí Deus vai olhar para você. Ele tem capacidade, eu dei 10, ele cuidou bem e ainda tá com espaço. Então vou aumentar para 20. Isso ministerialmente, isso tempo de palavra, isso dons espirituais, isso área financeira. Se você é uma pessoa, irmão, que gasta tudo que ganha, Deus não vai ficar te dando muitos bens financeiros, porque você não sabe administrar, você não sabe dizer não. Enquanto você não aprender isso, não adianta. Então, assim, irmãos, quer que Deus cresça aos seus limites? Porque Deus dá as terras. Você lembra quando Salomão pecou? Salomão pecou, caiu, né? Aí Deus disse assim, olha, Salomão, você caiu e eu vou tomar o que você tem. Eu vou diminuir o teu domínio. Olha, Deus diminui domínios, está vendo? Às vezes a pessoa negligencia, pensa que Deus não cobra, Deus diminui. Vou diminuir o teu domínio. Agora, por causa que você fez a minha casa, por causa do amor que eu tenho a Davi, eu vou deixar você ainda morrer com o que você está dominando. Mas teu filho já vai entrar reduzido. Dito e feito, o profeta encontra Jeroboão, se não me falha a memória, pega um manto e rasga em 12 pedaços e diz, toma, 10 pedaços é teus e 2 pedaços é da família de Davi, representando as tribos, né? Pronto, quando Salomão morreu, Roboão já subiu e aí o reino diminuiu. Jeroboão levantou contra o povo, contra ele, e Deus criou ali umas celeumas e o reino foi reduzido. Ele só ficou com 2 tribos. Então, assim, Deus é quem alarga as tendas e Deus é quem diminui as tendas. Porque tudo é dele, para ele e por ele. Eu tendo essa consciência, se eu sou uma pessoa trabalhadora, fiel, organizada, cheia de boa vontade, com vontade de aprender, aí Deus dá o crescimento, porque o crescimento vem de Deus. Você não lembra ali nos Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz que a igreja do Senhor era unida no partir do pão e na oração. Olha, união, no partir do pão, ou seja, igualdade, e na oração, busca a Deus. E Deus agregava o crescimento. Então, o que é que eu aprendo logo com isso aqui? Se no meu espaço eu não tenho união, estou espantando a expansão. Se eu não tenho partir do pão, um reino dividido não subsiste. Ele é destruído, ele é diminuído. Então, não é só o reino, é uma igreja, uma casa, é tudo. Se eu sou desunido com a minha esposa, a tendência é a gente afundar. Se eu sou desunido com meus filhos, é um brigando para cá, outro brigando para lá, a tendência é eu diminuir. E o mandamento é não venhais a diminuir, mas expandir. Se eu não tenho oração, busca com Deus, a tendência é eu diminuir. Deus vai diminuir espaço. Está todo mundo brigando por espaço. A terra é pouca. Todo mundo quer terra. Né? Então, assim, ó, se eu quero expandir em Deus, eu tenho que ser fiel. E esse ser fiel aqui é não ficar encanado com a horta do vizinho. Se meu pastor ali tem mais ovelhas do que eu, louvado seja Deus pela vida dele. No reino de Deus não tem que ter inveja. Louvado seja Deus pela vida dele. Se o meu outro líder ali tem pouco, cada um vai ter segundo a sua capacidade. Mas Deus tem esse poder de expandir. Na medida que você cuida, na medida que você melhora, na medida que você evolui, Deus vai te crescendo. É igual esse canal aqui, irmãos. Quando eu comecei, eram muito poucas as visualizações. Muito pouca, mas também a qualidade era muito inferior. Eu não tinha todo um amparato. Aí foi me melhorando, aí Deus foi trazendo mais, melhorando, Deus trazendo mais. Então, o prazer de Deus é que a gente domine, né? Não é o reino dele? Para ti ganharei reis e sacerdotes. Não é isso que os evangelhos diz? Ganhou reis e sacerdotes para Deus, isso é área de domínio. O desejo de Deus é que seus filhos dominem. Domine pessoas para orientar. Não é dominar para sugar, é dominar para
Abençoar é cuidar daquilo que é de Deus, porque na verdade tudo é dele, né? Todas as coisas pertencem ao Senhor. E ele dá a quem ele quer. Você vê que essa coisa ela é tão séria que Deus, quando vai usar a profecia para falar da Babilônia, Deus vai dizer assim, olha, eu dei a Nabucodonosor as terras, os homens, até os animais do campo, eu entreguei a ele. Olha para aí, irmão. Quando Deus vai tirar o reino deles, você foi pesado na balança, já é o neto dele, né? Tô dando aos medos e aos persas. Quando Deus chega para Abraão e diz, olha, Abraão, até onde a tua vista alcançar será teu, da tua descendência. Então Deus tem expansões para nós, mas a gente temos que ter consciência. Eu tenho capacidade de ter isso, ou isso aí pode ser para mim uma perdição, porque muitas vezes você ganha muitas coisas e aquilo ali só serve para te prejudicar. Então, se aquilo ali vai te prejudicar, é melhor que Deus não te dê mesmo, tá? Feito, eu oro muitas vezes quando chegam algumas pessoas na igreja, eu digo, Senhor, se não tem projeto aqui, se não vai crescer, é melhor o Senhor levar para outro lugar, porque eu não quero o inchaço. Às vezes você luta e pensa que está crescendo, mas está apenas inchando, porque no crescimento tem que ter ordem e decência e raiz. Tá? É por isso que eu não aconselho você procurar crescimentos instantâneos, sabe? Hoje eu estou pequeno e de noite sou grande. Não, devagarzinho ali você vai criando musculatura, você vai pegando experiência e Deus vai te expandindo. Até porque crescei na graça e no conhecimento. Então, fundamento desse ensino é, cada um de nós temos os nossos limites. E Deus sabe a capacidade de cada um. Ele dá um 3, a um 5, a um 1. Tá? Isso tem que trazer paz no meu coração. Se Deus me deu essa capacidade que eu tenho hoje, por que eu vou ficar lutando para alcançar mais? Tem que vir da mão de Deus. Eu não posso ficar me matando. Eu tenho que fazer vlog da minha casa, o meu dia a dia, porque eu quero crescer aqui na internet. Não precisa disso. O crescimento é orgânico e natural, de acordo com a vontade de Deus. E se ele não quiser, também não tem. Por que eu vou ficar na minha igreja e fazendo evento, e quando chegam as pessoas eu fico tentando arrancar elas para mim? Não, se Deus não quer me dar, então que Deus não me dê. Eu tenho que respeitar a minha capacidade. Se eu tenho capacidade só de levantar 30 quilos, é 30 quilos, porque senão aquilo vai me destruir. Como que eu tenho capacidade de levantar 30 quilos e vou levantar 80? Isso vai me machucar. Então tem muita gente que está se machucando na vida porque está carregando peso a mais, fardos pesados, sabe? É aquela coisa que você não tem capacidade e fica tentando levar na marra. Sabe que você tem que trabalhar, sabe que você tem que cuidar da sua família, cuidar da sua casa, e você ainda se atreve a pegar coisas da igreja. E o líder da igreja você tem que estar aqui de manhã, meio-dia, de noite, de manhã, meio-dia, de noite. E você, com medo de dizer para o líder, dizer assim, olha, eu não tenho capacidade para isso, porque eu estou perdendo meu casamento, aí você vai se machucando, carregando um fardo que não é seu. Tá? Porque se Deus quer que você trabalhe com igreja, Deus tem que te dar capacidade, paz na casa, porque aquilo que não tem paz nem adianta. Por que eu vou ficar me metendo a fazer coisas que está roubando a minha paz, que está roubando o meu sono, que está roubando a minha saúde, que está me matando de estresse? E Deus está dizendo assim, não tem nada disso. Foi lá no começo da igreja, eu chegava do trabalho, engolia comida e ia visitar. Chegava no trabalho, engolia comida, ia visitar, voltava, ia para a igreja, aquela sufoco, meu cabelo começou a cair, comecei a estressar, sem Deus mandar nada. Eu mesmo, querendo crescer na marra, no peito, comecei a ficar assim. Aí o Senhor falou assim, meu filho, quem enche igreja sou eu. Você está esquecendo de viver. Respeita teus limites. Passa pelo processo, eu vou trazer, mas passa pelo processo, acalma a tua alma. Será que esse vídeo aqui não é Deus dizendo assim, aquieta a tua alma, eu vou te expandir no tempo certo, eu vou te dar o tamanho certo, eu vou te levar para o querite, né? O querite é deixar do tamanho certo, no tempo de Deus. E às vezes você fica olhando para o relógio e dizendo, minha irmã está crescendo, minha irmã comprou a casa, minha irmã comprou apartamento, meu primo comprou fazenda e eu continuo no mesmo lugar. Você não está em Deus?
Está faltando alguma coisa para você comer, para você dormir? Então, confia no Senhor. Administra bem aquilo que Deus já te deu, para que Ele venha a te confiar mais, porque Deus tem prazer. Tudo pertence a Ele e é dele. Então, assim, respeite seus limites, cuide bem dos limites que Deus já te deu. Se Deus te deu para você cuidar de uma casa, de uma empresa, se Deus vê que você aguenta mais, Ele vai enviar mais, porque tudo é dele e Ele tem prazer no nosso crescimento. Amém? E a reflexão de hoje, gostaria do seu like, do seu comentário, ajuda aí na divulgação do canal, se você achar que deve. Te saúdo com a paz do Senhor. Deus te abençoe.